Pearl Grimm. Livro 1. As Sementes do Conflito. Capítulo 3. O Sibilar da Serpente. Jon encontrava-se no seu quarto à espera que chegasse a sua hora. Ainda não sabia bem o plano de fuga, mas dominava mentalmente alguns dos caprichos que o mesmo iria causar. Ele sabia que não faltava muito para se encontrar em liberdade e assim aventurar-se pelo mundo ad imaginem, trazendo a gema da paixão para o seu pai. Mas primeiro, queria saber como iria levar Kathy, a sua loba companheira das Montanhas Brancas. A sua constante reflexão foi interrompida pela explosão que ocorreu nos férreos gonzos da Porta de Madeira. Gorbach apareceu no corredor da fortaleza de Beer, escoltado por 2 membros da Guarda Real, impecavelmente trajados com as suas armaduras prateadas. Meu Sr. Jon será encarcerado e depois sentenciado à morte por decapitação, informou o conselheiro real de Arthur, prosseguindo depois a um piscar de olho involuntário. O príncipe Groth piscou-lhe o olho igualmente, de uma forma discreta, retribuindo o gesto que confirmava que aquele episódio se tratava de um fingimento para com a Guarda Real. Só Gorbach e Arthur sabiam do plano de fuga de Jon. Assim, o capitão da Guarda Real Grothiana fez um gesto opulento com a mão e os seus homens prosseguiram a pegar em Jon pelos ombros e a levá-lo para fora do seu quarto, como se de um verdadeiro prisioneiro se tratasse. Gorbach seguiu a marcha dos outros 3 pelo corredor iluminado por tochas flamejantes que faziam com que as suas sombras aparecessem nas paredes de granito. O príncipe detestou ter que ser tratado daquele modo, mas aguentou. A sua liberdade estava em jogo. Desceram vários andares até chegarem a um corredor íngreme e completamente escuro, que apenas a tocha que Gorbach retirara de uma das paredes do primeiro andar poderia iluminar. Cheirava a fezes e urina. Jon Schwalz torceu o nariz, apercebendo-se de que provavelmente aquele obscuro corredor anunciava a aproximação das masmorras. No fim do mesmo havia uma porta de ferro com grades que Gorbach abriu com uma chave ferrugenta. Parecia um encarceramento a sério. O herdeiro direto do trono de Groth começava a inquirir-se se aquele cenário não se tratava de uma cilada por parte do seu pai. Acabou por encolher os ombros e, quando o fez, sentiu o que qualquer cativo sentiria caso fosse parar àquelas filhas masmorras. A sua cara sentiu o grotesco sol de madeira quando atravessou um monte de palha que se encontrava encostado a uma das paredes. Jon fora atirado como se de um efetivo criminoso se tratasse. E para as leis sacras de Groth, todavia, ele era um criminoso. 7 ursos. Blasfémia. Os 2 soldados da Guarda Real que o tinham atirado contra um monte de palha dirigiram-se a Gorbach perguntando-lhe algo, mas não obtendo qualquer tipo de resposta. Jon começara a sentar-se num dos cantos da pequena masmorra que tinha sido selecionada para o seu encarceramento e execução. Serei eu a executar a pena, respondeu o conselheiro real a um dos seus homens, aproximando-se agora do príncipe. Ao ouvir a resposta do seu capitão, os soldados da Guarda Real interpretaram-na como uma forma de ordem de expressão e então abandonaram a cela, fechando a porta de ferro atrás de si. Gorbach estava agora ajoelhado à frente de Jon e a única coisa que lhe disse foi: cuidado com as fogueiras. Jon lembrava-se que fora apanhado por Gorbach por causa de uma. A Kathy está lá fora à sua espera. Não se esqueça da gema. Aqui. O conselheiro real de Arthur apontou para uma das paredes das masmorras. Jon estudou-a atentamente. Ao início, nada lhe chamava a atenção. Apenas conseguiu observar a pedra que adquiria uma cor azulada devido ao gelo que começava a formar-se nas masmorras. Era frio ali dentro. Tinha pena dos outros cativos. Depois, com um olhar mais arguto, reparou que alguns dos tijolos feitos de argamassa eram torneados por uma fina linha negra. Gorbach proferiu em voz baixa, mas não conseguindo mesmo assim esconder todo o seu tom gutural. O seu pai, o rei, pediu-me que criasse uma parede falsa numa cela específica para si. Depois desta informação, o capitão da Guarda Real de Groth aproximou-se da tão referida parede e desferiu um valente pontapé que deitou abaixo. Jon levantou-se e aproximou-se da mesma, observando o exterior. Estava noite cerrada e apenas a lua era possível observar no horizonte distante. Pouco tempo depois da sua eterna companheira de viagem, Kathy, aproximou-se do dono a correr, saltando-lhe para cima e lambendo-lhe a face. Ei, Kathy, Kathy! Disse Jon num sussurro. Depois do reencontro dos 2 amigos, Gorbach voltou a murmurar. Estamos na parte das traseiras do castelo. Há uma muralha por cima de nós. Se fugir pelas sombras da mesma, irá parar ao Vale das Almas sem ninguém o ver. Agora vá.
Gorbach empurrou o jovem príncipe e este despediu-se do seu súbdito com uma vénia, a que este respondeu da mesma forma. Ato contínuo, prosseguiu para o exterior. Fazia já algumas horas desde que Jon Schvaltz e Keithie andavam pelo Vale das Almas. Esta região de Groth era habitualmente descrita como bizarra devido à enorme inclinação da terra em lados paralelos que se uniam num ponto comum, o rio Dur. Assim, o curioso relevo em forma de V dava-lhe a dignidade e as condições necessárias para se chamar de Vale. A parte das almas era por motivos religiosos, a eterna doutrina dos homens do norte do mundo. Dizia-se que os homens nobres, não por título de sangue, mas por mérito, quando morriam não terminavam a vida. Os grothianos acreditavam que a vida estava dividida em duas partes. A primeira, a prisão, passava-se a quando do seu momento de vida terrena. Esta fase vital foi assim denominada por ser aquela em que a alma do ser humano está presa dentro de uma armadura de carne e osso, que supostamente é o organismo. Este revestimento de alma poderia ser mutilado, mas sempre o espírito sairia imaculado de qualquer situação. Aí, quando a pessoa perecia, começava a segunda parte da vida, que seria eterna, a liberdade. Assim batizada por representar o estado em que a alma invisível do ser humano está livre de qualquer perigo. Mas isso só acontecia aos merecedores de tal prémio. Quem não fizesse nada pelo seu país, o viajante que se ausentava de Groth, teria direito apenas à prisão. Depois disso, a sua alma simplesmente morreria com o seu corpo. Histórias do fantástico, acreditava Jon, sempre cético àquele tipo de questões. Aquele majestoso vale era assim o sítio onde todas as almas se reuniam, a quando da liberdade. Mas cautela, pois o viandante incauto poderia ser abordado por uma alma, e dizia-se que estas procuravam vingança daqueles que lhes tinham arruinado a sua armadura. Outra bacurada que os reis inventaram, pensava Jon frequentemente. O jovem príncipe e a sua loba das Montanhas Brancas passaram 3 dias a tentar perceber como sair daquele local. As ditas almas não os assustavam, mas era o frio descomunal daquela zona. Tinha havido uma tempestade de neve quando lá tinham chegado e, por sorte, não apanharam nenhuma avalanche. Talvez até tivesse sido mais adequada a uma descida eficaz do vale. Jon Schvaltz começara a sentir as temperaturas glaciares típicas que anunciavam o início do mês de fevereiro. O ar era mais denso ali embaixo, perto do rio Dur. Era ainda inverno e esta estação do ano era de facto rigorosa em Groth. Algumas cabanas de madeira, provavelmente pertencentes a pescadores, estendiam-se ao longo das duas margens do rio que congelaram em algumas partes. O herdeiro do trono e a sua companheira de aventuras evitavam ao máximo a aproximação das mesmas, pois Jon deveria atravessar o seu país sem ser notado. Escondiam-se os dois frequentemente atrás de abetos ou pinheiros nus que tanto abundavam naquela zona. O príncipe começava a sentir saudades do calor da sua lareira principesca e assim se apercebia que dentro daquelas cabanas que davam abrigo aos míseros pescadores havia certamente calor, comodidade, ainda que parca, e peixe fresco. Mas não podia deixar cair na tentação. Por várias vezes teve que chamar Keithie para a sua beira quando os barcos voltavam à noite com salmão fresco acabado de pescar. Os lobos adoravam salmão, mas um salmão em especial. O peixe negro do rio Dur tinha um sabor especial, diziam os especialistas em gastronomias da corte de Arthur, e era então natural que Keithie desse particular interesse àquele, pois provinha das Montanhas Brancas, a cordilheira onde nascia o rio. A bacia hidrográfica do Dur estendia-se até ao Mar das Arribas de Marfim, sendo a sua foz em Jinglebreast, mais especificamente na Arriba Oeste, na fronteira com a Hevar. Jon já começara a trilhar o seu caminho. O seu primordial objetivo naquela demanda era a aquisição da Gema da Paixão, uma das 3 relíquias da imortalidade que Godrol e Luferus tinham deixado aos humanos para que aquele que a possuísse tivesse vida eterna e, como efeito secundário, iria fazer com que qualquer coração se apaixonasse automaticamente pelo possuidor da joia, caso este quisesse. A relíquia era disputada por homens de Groth e pelo Império Amarelo. Aliás, fora isso que começara a Guerra da Humanidade em meados do primeiro milénio, quando este mundo ainda se chamava Pearlgrim. Dizia-se que a gema tinha sido escondida por Godrol e Luferus numa das várias cavernas das Montanhas do Desvario, mas após tantas excursões sem sucesso lideradas por Gorbach ao local, Jon duvidava que ela se encontrasse realmente lá. Assim, tinha como objetivo viajar até Hevar, a Cidade Dourada, onde Godrol se sentava no seu trono. Desejava aconselhar-se junto ao Criador. Talvez ele lhe desse alguma pista de onde encontrar a tão disputada relíquia. A única forma que o príncipe grothiano tinha de ser sucedido na sua viagem era indo por terra. Era óbvio que havia a possibilidade do mar. Poderia sair de Beer e ir para norte. Apanharia um barco no porto que dava ligação ao Mar do Norte e seguiria para o Mar das Arribas de Marfim. Atracava na Arriba de Leste e entraria na Cidade Dourada.
Um plano perfeito, mas ineficaz, pois dizia-se que os mares acima das montanhas do desvario estavam infestados de corsários Demox. Assim, Jon e Kathy seguiriam por terra, tendo que atravessar primeiro as misteriosas florestas de Jinglebreast. O herdeiro do trono de Groth planeava seguir o curso do rio Dur até embrenhar nos densos bosques dos neutros Snapoa. Não tinha medo do que as histórias de lareira lhe relatavam sobre os mestiços de Demok com Angok. Desta feita, Jon e Kathy prosseguiram o seu caminho por mais 2 dias até que avistaram enormes carvalhos à distância. "É ali", comentou Jon com Kathy, arregalando os olhos enquanto se escondiam de um pescador atrás do enorme pedregulho. "É ali que entramos em Jinglebreast. Anda!" Depois de esperar alguns minutos para que o homem do mar regressasse à sua humilde cabana com lenha para aquecer o lar, o príncipe e a canina correram até embrenharem nos bosques. Só pararam quando tinham já percorrido 20 metros e então ambos arfaram de fadiga. Jon deixou-se sentar em cima de um tronco de uma árvore que tinha sido abatida recentemente. Estranho encontrar ali uma planta morta, pois os Snapoa respeitavam a imensa natureza, a quem chamavam frequentemente de a Sacra Matriarca. A divindade deles era assim a terra, o mar, o fogo e o ar, todos os elementos. Havia, no entanto, alguns Snapoa corruptos que olhavam primeiro para a acumulação de riqueza e assim começaram um negócio clandestino com os homens de Groth. Arthur contara a Jon que alguns dos seus lenhadores que viviam na fronteira com Jinglebreast pagavam aos Snapoa para abaterem algumas das suas árvores para produzir madeira para as suas casas ou no fabrico de barcos de pesca ou mesmo na feitoria de alguns materiais bélicos como lanças, flechas e arcos. As árvores que nasciam na Floresta dos Mil Mistérios, como os humanos lhes chamavam com frequência, eram pois muito mais resistentes e de uma qualidade superior àquelas que abundavam nas terras geladas de Groth. Só se conseguiam abater, mas nunca arrancar a sua raiz, pois eram aquelas que tinham sido plantadas há mais tempo pelo próprio Godrol, a quando da criação de Pearlgrim. As notícias do abate de árvores nunca chegavam aos ouvidos de Morana, a primeira de sempre, a regente dos Snapoa, pois as suas hostes nunca patrulhavam aquelas zonas. Preferiam manter-se no interior e era precisamente o interior que Jon queria evitar. O rio não passava por Harbor, o acampamento capital dos Snapoa, que se encontrava no coração da floresta. Só teria que atravessar alguns territórios selvagens para norte. Jon sabia que se fosse apanhado por um Snapoa podia estar em maus lençóis e sentia a tensão no ar denso dos bosques, mas ao menos ali não teria que andar tão escondido como no Vale das Almas. Pensava ele. Findara a primeira semana de fevereiro, quando Jon e Kathy tinham já embrenhado em pelo menos 2 hectares de floresta. O príncipe ainda não avistara e a loba ainda não farejara nenhum acampamento de Snapoa e concluíram que estavam num bom caminho. Passavam as noites ao relento, pois Jon não pudera trazer nada de beber e alimentavam-se apenas de plantas, cogumelos que Kathy indicava como comestíveis devido ao seu faro apuradíssimo e alguns tubérculos. Bebiam a água do rio, mas tentavam não se aproximar muito, pois as margens do Dur em Jinglebreast eram descobertas e seria um risco enorme a tomar. O príncipe não tinha sequer um saco para guardar nada, caso contrário teria trazido salmão do Vale das Almas. Ali não havia muitos peixes e o que havia eram venenosos, sabia-o bem. Para além disso, na água haviam apenas algumas rãs e cobras aquáticas. Cobras. Serpentes. O animal que mais abundava naquela floresta. De todos os tamanhos, todas as raças. Sentia-se no ar o sibilar distante de uma serpente. Jon e Kathy tinham já avistado várias e atrasavam o passo nessas situações. De resto, os 2 companheiros de viagem eram velozes a atravessar a floresta. O príncipe não trouxera nenhum mapa consigo, mas conhecia-o mentalmente e talvez já não estivessem muito longe de chegar à riba oeste. Era possível que tivessem de percorrer mais 4 hectares de bosques, mas até agora tudo tinha corrido bem. Jon estava completamente desarmado, pelo que tinha que evitar mesmo ao máximo o encontro com o guardião da floresta, que eram habitualmente os Snapoa vestidos com capas castanhas e verdes que se escondiam no topo das árvores e atacavam quem passava por baixo, saltando para cima da sua vítima e cravando 2 punhais nas carótidas. Certa noite, Jon fartou-se do frio glaciar que ainda atingia aquela área da floresta e cometeu um erro de pura loucura. Juntou alguns galhos que se encontravam no chão à volta do carvalho, onde se recostara para dormir, e pegou em 2 pedras, criando assim uma pequena lareira. Aqueceu-se e aconchegou-se contra o tronco da velha árvore. Murmurou na escuridão, tritando de frio. Que raio de frio! A noite estava cerrada e uma outra onda de frio juntou ao seu pescoço, trouxe-lhe memórias da noite na tria de Convergência.
Uma lâmina cerrada, pertencente a um sabre, tocava-lhe o pescoço. Jon só teve tempo de ver 4 vultos encapuzados quando Kathy saltou para cima de um deles e um outro disparou uma flecha sobre a canina. Kathy, não! Gritou Jon, quebrando o silêncio noturno de Jinglebreast. A cara pálida do arqueiro fora revelada pela tocha que um dos vultos trazia na sua mão. Falou. Tem calma, humano. Ela não sentiu nada. Acordará daqui a algumas horas. Tal como tu. O quê? Questionou-se o príncipe, levantando-se. Mas tão rápido como se levantou, no chão caiu, pois uma nova flecha fora disparada contra o seu ombro.